Salve, salve, galera! Tudo bem? Pessoal, dando continuidade no trabalho de inequação, tá? Nós vamos ver agora inequação tipo quociente, tá? Para que nós possamos entrar na tipo quociente, eu preciso resolver com você uma tipo produto para eu poder te mostrar a diferença e a semelhança entre as duas, tá bom? Olha só, vamos ver aqui um exemplo, tá? Se eu tiver assim, gente, olha só. Exemplo, tipo x quadrado menos 5x mais 4 e multiplica, tá? E multiplica tipo 2x menos 4. Exemplo, eu quero a parte maior ou igual a zero. Pessoal, qual é o procedimento na resolução dessa inequação tipo produto? Lembra? Primeiramente, eu preciso estudar os sinais das funções, tá bom? Mas para eu poder estudar o sinal dessas funções, eu preciso descobrir as raízes de cada uma delas. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esta aqui de f de x, tá? E vou chamar esta aqui, ó, de g de x. Joinha, beleza? Agora olha só, gente, vamos fazer o estudo de f de x. Então você vai pegar x quadrado menos 5x mais 4 igualar a zero. Quando você iguala a zero, gente, quando você iguala a zero, você transformou em uma equação. Aí vai normalmente, resolve normalmente, ó, delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta b quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 4. Daí você vai ter, então, delta igual a 25 menos 16. Significa dizer, então, que esse meu delta vai dar 9. Tá? Delta igual a 9. Gente, que bom quando esse delta dá uma raiz exata, né? Dá um alívio. Olha só, vamos continuar fazendo. Aí a gente tem assim, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Beleza? Aí a gente tem assim, gente, ó, menos b igual. Menos o b, então menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 9, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Daí você tem então que o x é igual a 5 mais ou menos 3 dividido para 2. Nesse instante, você define as raízes. Ó. x1 igual 5 mais 3 dá 8, por 2 dá 4. E x2. Galera, o x2, ó, 5 menos 3 dá 2, por 2 dá 1. Tá? Então tá aqui minhas raízes. x1, x igual a 4, x2, x igual a 1. Beleza, galera? Tranquilo? Acabou a questão? Ainda não. Tá? Depois que você determina as raízes da f de x, eu preciso determinar as raízes da g de x. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar com a g. Pessoal, trabalhando com a g, olha só. Você vai ter assim, 2x menos 4 é igual a 0. 2x, aí significa dizer que 2x é igual a 4, ou seja, x igual a 2. Pronto. Então, ó, quando eu falo de f de x, as raízes são 4 e 1. Quando eu falo de g de x, a raiz, no caso, é igual a 2. Beleza até aí? Galera, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o estudo do sinal das duas funções. Tá? Fazendo o estudo do sinal das duas funções, nós vamos ter assim, ó. Até trocar de cor de caneta, ó. Estudo do sinal. Tá? Estudo do sinal. Gente, como é que funciona
o estudo do sinal dessas duas funções. A f de x, por exemplo. Vamos começar por ela. F de x. Tá? Então, a f de x, pessoal, você vai fazer assim. Ó. É uma função do segundo grau, então tem duas raízes. Tá? Aí, ó, teve duas raízes. O que eu faço agora? Ó, tá? Você vai fazer assim. Bolinha fechada. Bolinha fechada. Davi, como é que eu sei quando a bolinha é aberta ou fechada? Vai depender dessa desigualdade bem aqui, ó. Você está observando esse igual aqui? Esse tracinho embaixo da desigualdade? Isso significa igual. Quando aparece esse igual, aquela bolinha fechada. Beleza, gente? Então, olha só. Você vai ter a parábola com cavidade voltada para cima. Ela faz assim, ó. Tá aí a minha parábola. Tá? Vou fazer mais bonitinho que tá. Pronto. Não tem muito jeito não, né? Tá bom, melhorou. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui o x1 igual a 1 e o x2 igual a 4. Ah, Davi, mas ali embaixo está diferente. Não tem problema. Tá? O problema é que eu tenho que botar em ordem crescente. Tá em ordem crescente? Beleza. Agora estudando o sinal, né, gente? Olha só. Antes do 1, o gráfico está para cima. Se está para cima, ele é positivo. Entre 1 e 4, o gráfico está para baixo. Se está para baixo, ele é negativo. Depois do 4, ele é positivo. Pronto. Estudei o sinal da F. Agora, nós vamos estudar o sinal da G. Como a G de x, pessoal, é uma função do primeiro grau, então o estudo do sinal dela vai ficar assim. 2x, ou seja, 2. Se é 2, é positivo. E se é positivo, é um gráfico crescente, é uma reta crescente. E aqui nesse ponto de interseção, eu coloco 2, que é a minha raiz. Observa que antes do 2, o gráfico está para baixo. Se ele está para baixo, ele é negativo. Depois do 2, ele é positivo. Tá? Acabou a questão? Ainda não. Falta um detalhe. Chamado quadro solução. Certo? Então você vai colocar função f, os sinais da f. Certo? Vai colocar também os sinais da g. E aqui nesse último, você coloca f vezes g. Beleza até aí? Aí olha só, quem são os três valores, as três raízes? Ó. Primeira raiz, segunda raiz, terceira raiz. Tá? Essa primeira raiz é 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Ordem crescente, tá, gente? Aqui fica 1. Fica 2. 2 fechado. E aqui fica 4, ó. Tá? Então, ó, vamos analisar os sinais da F. A F, as raízes é 1 e 4. Então, gente, ó, o que ele me diz? Que antes do 1, o sinal é positivo. Então, antes do 1, meu sinal é positivo. Entre 1 e o 4, o sinal é negativo. Então, entre 1 e 4, o sinal é negativo. E depois do 4, o sinal é positivo. Depois do 4, o sinal é positivo. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa da G. Tá? A G, ó, a referência é o ponto 2, tá bem aqui. Então, antes do 2, é negativo. Antes do 2, é negativo. Depois do 2, é positivo. Então, positivo, positivo. Galera, como é um produto, então eu vou fazer jogo de sinal do produto. Daí você tem, então, ó, mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Aí eu vou para a minha desigualdade. Pessoal, lá na minha desigualdade, tem que é a parte maior ou igual a zero.
Maior do que zero indica sinal positivo, tá? Então, seu sinal positivo tem bem aqui, ó. Positivo. Positivo. Então, a minha solução fica assim, ó. X pertence aos reais tal que... Vou botar aqui embaixo, tá, gente? Ó, 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 2, ou x é maior ou igual a 4. Tá aqui a minha solução. Beleza, gente? Tranquilo? Ah, Davi, é muito grande essa questão. Não é que ela seja grande. Aqui, como apareceu uma função, como apareceu uma função do segundo grau, um dos fatores do produto, então aí aplicar delta e aplicar Bhaskara dá trabalho. Tá? Mas quais são os passos que eu devo seguir? 1. Cálculo das raízes. 2. Estudo do sinal. 3. Quadro solução. Tá? São os três passos que eu devo seguir. Cálculo da raiz, estudo do sinal, quadro solução. Tranquilo, galera? Agora, um detalhe. Você está observando aqui o sinal da desigualdade. Toda vez que tem o igual, os intervalos ficam fechados. Se não tiver o igual, os intervalos ficam abertos. Tá bom? Agora, isso muda no tipo quociente. Tá? Lá no tipo quociente, vai ter um detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer. De jeito nenhum. Tá? É o que nós vamos ver agora. Olha só. Faz um print aí da tela. Beleza? Faz o print aí. Top, né? Agora, olha só. Vou apagar, tá? Vou apagar para que a gente possa continuar a nossa aula. Olha só, galera. Vou apagar. Lá. Olha. Vamos dar aula de matemática e cantar, né, gente? Tá pegando. Ó, galera. Então você vai ter assim, ó. Vou fazer uma tipo quociente agora. Gente, na tipo quociente, exemplo, eu vou começar bem facinho. Vou começar só com funçõezinhas do primeiro grau, tá? Para diminuir o tamanho. Então vai ficar assim, ó. Se eu tiver 2x menos 4 e multiplica menos x mais 3, ó. Ou melhor, precisa ser tipo quociente, então vou botar aqui para baixo. Menos x mais 3. Certo? Aqui até aí. Aí, aqui eu vou dizer que precisa ser maior que zero. Show de bola. Tá aí uma tipo quociente. Pessoal, quando falar quociente, é que está no formato de fração. Tá? E como é que nós vamos fazer essa questão? Fazer assim, olha só, presta atenção. Vamos calcular as raízes, tanto de cima quanto de baixo. 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Pronto. E a raiz. Vou aproveitar e montar logo o estudo do sinal dela. Ó, estudo do sinal. Tá? Isso aqui tá feio. Estudo do sinal. Pessoal, observa que o A é positivo. Quando o A é positivo, o gráfico é uma reta crescente. Você está vendo aqui esse ponto? Esse ponto de interseção entre essas duas retas é onde vai ficar a raiz. Tá? Só que observa que a minha desigualdade, ele está me dizendo duas coisas. Esse maior do que zero me fala duas coisas. Primeira coisa que ele me fala, o intervalo é aberto. Segunda coisa que ele me fala, eu quero a parte positiva. Davi, por que positiva? Porque é maior do que zero. Tá? Maior do que zero. Agora, olha só, gente. Como é que nós vamos fazer essa questão? Vamos ter que abrir esse intervalo bem aqui, ó. Aí vai ficar assim, gente, ó. Grande, ó. Né? Pronto. Então aqui eu tenho o eixo X, né? E aqui vai a raiz. A raiz aqui é 2, ó. Aí fica
estudando o sinal, fica menos mais. Tranquilo? Pronto. A segunda agora. Vamos fazer com a segunda. Gente, menos x mais 3 é igual a 0. Menos x é igual a menos 3. X igual a 3. Achei a raiz. Estudando o sinal. De novo, tem um intervalo aberto. Então, como o a é negativo, a função é decrescente. Tá? Intervalo aberto. Dá para ficar. Intervalo aberto, tá? Eu vou colocar aqui exatamente a minha raiz, que é o 3. Ó. Aí, detalhe. Mais, menos. Pronto. Determinei os sinais das funções. Tá? Fiz o estudo do sinal delas. Agora, para nós finalizarmos a questão, eu vou precisar fazer o quadro solução. Tá? Então, gente, ó, como é que fica quadro solução? Olha para cá. Gente, o quadro solução fica assim, ó. É menor, né? O quadro é menor do que da questão. Só tem duas raízes. Eu vou ter assim, ó. Laft. Bichinho ruim. Tá? Aí, ó, intervalos todos abertos. Vamos abrir os intervalos. Eu. Então fica, ó. Certo? Aberto, tá? Aí, ó. Colocando as raízes. Pessoal, primeiro vem o 2, ó. Ordem crescente sempre. Depois vem o 3. Aí fica 2, fica 3. Galera, vem comigo. O 2, ó. O 2 para a esquerda é negativo. Para a direita é positivo. O 3, ó. Vem aqui o estudo do sinal do 3, ó. Tá vendo? Para a esquerda ele é positivo. Para a direita ele é negativo. Fazendo o jogo de sinal agora. Gente, menos com mais dá menos. Mais com mais, mais com menos dá menos. Tranquilo? Observa que a minha desigualdade está querendo a parte positiva. E a parte positiva está bem aqui, ó, entre 2 e 3. Então, a solução fica x pertence aos reais tal que 2 é menor que x, é menor do que 3. A outra solução, lembra que pode ser assim, ó, aberto no 2 até 3 aberto. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, aqui eu tenho uma inequação tipo quociente. Se você percebeu, até agora não modificou nada em relação a tipo produto. Tá? Continua sendo as mesmas coisas. Calculei as raízes, montei o quadro de solução e dei a solução. Beleza? Tranquilo até aí? Davi, onde é que está a diferença da tipo produto para tipo quociente, pessoal? A diferença está bem aqui, olha. Vamos supor agora que eu tivesse um sinal de igualdade bem aqui, ó. Tá? Vamos supor que eu tivesse sinal de desigualdade bem aí, de igualdade. Então, ao invés de eu querer a parte maior do que zero, eu quero a parte maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero vai me dizer, gente, que meu intervalo é fechado. Tá? Então eu calculo normal as raízes, calculei as raízes normalmente. Agora, no momento em que você for fazer o estudo do sinal, é que faz a diferença. Pessoal, não esquece. Mesmo a desigualdade mandando fechar, o denominador sempre será aberto. Davi, por que aberto? Porque se eu disser que pode ser zero, tu está me dizendo que o denominador pode dar zero. E se o denominador der zero,
existe função. Bom, então, galera, toda vez que você estiver trabalhando com a tipo quociente, que você observar a desigualdade, e essa desigualdade está pedindo para fechar, o denominador sempre fica aberto. Então, ó, olha só. Você vai ter aqui, o numerador fica fechado. O numerador fica fechado, porém, o denominador fica aberto. Tá? Então, aqui o 2 fica fechado. O 2 vai ficar fechado. Tá? Fechou. Mas o 3 fica aberto. Por que, que o 3 fica aberto? Porque ele é um denominador. Como ele é um denominador, ele tem que ficar aberto. Tá? Então aí o conjunto de solução, pessoal, fica assim, olha só. Nosso conjunto tá bem aqui, ó. Atenção. Fica assim. X pertence aos reais está o quê? 2. 2 é menor ou igual a x. Menor ou igual a x, que é menor do que 3. Fica, então, fechado no 2. Deu para entender, galera? Então, olha só. Qual é a diferença entre a tipo produto e a tipo quociente? Tá? A diferença é, no momento em que a desigualdade mandar fechar intervalo, o denominador sempre ficará aberto. O denominador sempre ficará aberto. O denominador sempre ficará aberto. Tranquilo, galera? Deu para entender aí? Beleza? Agora, olha o que a gente vai fazer. Olha o que nós vamos fazer. Tá? Vira a página. Agora para a página 32 do seu livro. Tá? Página 32. Exercícios de aprendizagem. Beleza? Vamos fazer? Olha só. Página 32. Galera, faz um print aí. Faz um print. Tá? Faça um print. Eu vou apagar. Show? Beleza? Apagando. Vamos lá. Apagar. Gente, se eu te perguntar qual é a diferença de resolução entre uma inequação tipo produto e uma inequação tipo quociente, aí você me responde. Quociente, mesma desigualdade, mandando fechar, o denominador sempre ficará aberto. Denominador sempre ficará aberto. Denominador sempre ficará aberto. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos fazer uma questão? Olha só. Primeira questão, tá? Primeira questão dos exercícios de aprendizagem. Fala assim pra gente, ó. E ela? Beleza? Eita, ela aqui. Ó, tá aqui a primeira. Show. Show de bola, galera. Olha só como nós vamos fazer essa questão, tá? Ele fala assim pra gente. Olha lá. Os gráficos seguintes representam, respectivamente, as funções y igual a f de x e y igual a g de x. Essas funções se anulam somente nos pontos indicados na figura. Pessoal, onde é que elas se anulam? Tá? Que fique claro, essas funções só irão se anular aqui, ó. Aqui no menos 3 e aqui no 0. Tá? Não esquece disso. Cortou o eixo x, o ponto que corta o eixo x faz com que a função zere. Beleza? Aí olha só, ele quer assim, a solução da inequação f de x igual a g de x. Pessoal, para eu poder fazer esse estudo, tá? Eu tenho que fazer um estudo dos sinais. Olha só, presta atenção uma coisa. Eu tenho que olhar os pontos comuns. Observa que eu tenho um intervalo bem aqui, ó, tá? Em relação ao menos 3. Tá? Eu tenho um intervalo em relação ao 0. Ó. Tranquilo?
E tem o intervalo em relação ao 2, ó. Intervalo em relação ao 2. O intervalo em relação ao menos 3. O intervalo em relação ao 0. E o intervalo em relação ao 2, ó. Pronto. Observa, galera, que nós vamos estudar agora esses intervalos aqui, ó. Tá? Ou seja, vou fazer tudo que tem antes do menos 3, entre menos 3 e 0, entre 0 e 2 e acima de 2. Tá? Olha só, a primeira, gente, o primeiro gráfico diz para mim o seguinte. Antes do menos 3, observa que o gráfico está acima do eixo X. Se ele está acima do eixo X, então ele tem sinais positivos. A mesma coisa no gráfico de baixo. Assim, para a esquerda do menos 3, ó, positivo, tá vendo? Então aqui eu vou até trocar de cor, que essa cor não ficou legal. Ó, positivo, positivo. Tá bom? Agora, gente, entre menos 3 e 0, aqui em cima é positivo, porque está acima do eixo X. Mas já o gráfico de baixo é negativo, ó. Tá? Entre 0 e 2, aqui é negativo. E o gráfico de baixo é positivo, ó. Depois do 2, o gráfico de cima é positivo. E o gráfico de baixo também é positivo. Pessoal, agora nós vamos quebrar isso aí por intervalos, tá? Como é um produto, ó, como é um produto que ele está atrás, eu vou fazer a ordem do produto. Vou fazer a jogadinha de sinal do produto. Olha só, quanto é, gente? Vou botar aqui, ó, em vermelho, tá? Quanto é mais com mais? Bom, mais com mais é mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Ou seja, galera, eu tenho aqui, ó, positivo e tem aqui também, ó, positivo. É justamente o que ele está me pedindo, o que é positivo, ó, tá? Então aí vai ser menor do que o menos 3, ó, menor à esquerda do menos 3 e à direita do 2. Se à esquerda de menos 3, a gente vai colocar assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior do que 2. Tá? Só que observa que a minha solução não está utilizando essa notação de intervalo. Então eu preciso saber também utilizar a outra notação. Olha só, vai ficar assim, ó. Parêntese no menos infinito. Pessoal, toda vez que você tiver o parênteses, significa dizer que o intervalo é aberto. Tá? Não esquece. Intervalo aberto. Então, aberto no menos infinito até o menos 3. Observa que esse menos 3 também é aberto. Se também é aberto, eu posso botar o parênteses. Tá? Ou, esse ou é união. Ou é união. Tá? Abre parênteses de novo, porque o sinal de novo é aberto. Aberto no 2 até mais infinito aberto. Tá? Então, quando você está trabalhando de menos infinito até menos 3 e de 2 até mais infinito, você marca exatamente a letra D de Davi Machado. Uhul! Né, galera? Beleza? Galera, deu para entender? Tranquilo? Caso você não tenha entendido, galera, eu estou participando de quase todos os grupos de WhatsApp. Tá? Então você pode mandar sua dúvida para o grupo de WhatsApp assim que terminar a aula. Você pode mandar a tua dúvida que eu te respondo. Beleza, galera? Tranquilo? Vai, faz um print aí da tela. Faça um print que a gente vai passar para a segunda questão agora. Ok? Vou apagar, galera. Apagando. Ó, apagando. Beleza. Show de bola, galera. Vamos para a segunda, vai. Enquanto eu desenho aqui, apago tudo, tenta fazer a segunda. Vai. Faz um joinha aí se você entendeu. Faz um joinha assim, joinha. Vai lá, tô esperando teu joinha.
Embora. Beleza, galera? Vamos para a segunda? Aqui está a segunda questão. Assinale a menor solução inteira dessa inequação. Gente, céu, vamos resolver a inequação, né? Você vai ter aqui, ó, 4x menos 10 é maior do que 2. Passa para o outro lado. Como é uma inequação do primeiro grau, gente, eu resolvo como se fosse uma equação, tá? Então fica 4x maior do que 12, x maior do que 12 dividido para 4, x é maior. Pessoal, olha só, x é maior do que 3. Quando eu digo para você maior do que 3, eu te pergunto, o 3 está na solução? Não tá, gente. Eu quero números maiores do que 3. Bom, e qual é o primeiro número? Qual é a menor solução inteira dessa inequação? Ou seja, para x maior do que 3. O menor valor inteiro é o 4. Então marque aí a letra C de casa. C de casa. Tranquilo, galera? Beleza? Faça um print aí da tela para nós podermos continuar. Vai. Faz um print, um joinha. Cadê o seu joinha? Faça um joinha aí. Papá. É? Vamos lá, vamos seguir. Galera, próxima questão. Tá? A próxima questão vai ficar assim, ó. Aqui. Apagar, né? Que eu nem apaguei. Gente. Próxima questão. Próxima questão, ele fala assim pra gente. O conjunto solução dessa inequação. Menos 3x mais 10 maior que 7. Tá? Como é que nós vamos fazer essa resolução aí? Olha só, presta atenção. Vem. Menos 3x mais a maior que 7. Aí, ó. Multiplicando tudo por menos 1. Lembra que quando multiplica por menos 1, eu troco os sinais, ó. E a desigualdade, pessoal, ela inverte. Fica menor do que menos 7, ó. Tá? Não esquece. Multiplicou por menos 1, a desigualdade inverte. Se está maior, fica menor. Se tivesse menor, ficaria maior. Tá? Passo A para o outro lado. 3x menor do que A menos 7. Aí eu tenho então que o x tem que ser menor do que A menos 7 sobre 3. E agora, galera? Como é que eu faço? Pessoal, agora você vai olhar outra informação do texto. Que fala que esse x é menor do que 2. Ó. Dani fala para mim que esse x é menor que 2. Certo? Compara. Quando você compara, você vai ter então que A menos 7 dividido para 3 tem que ser exatamente 2. Passa esse 3 multiplicando. Ó. Então você tem que o A 7 é igual a 3 vezes 2, 6. Passa o 7 para o outro lado. Significa dizer então que meu A é igual a 3. Beleza? Recapitulando, olha o que eu fiz. Eu peguei menos 3x mais A maior que 7. Multipliquei por menos 1. Tá? Quando eu multipliquei por menos 1, o que aconteceu? Quando multiplica por menos 1, você vai ter que o que era positivo ficou negativo. O que era negativo, ó. Vendo que está negativo, ficou positivo. E essa desigualdade, ela inverte, ó. Tá vendo a desigualdade aqui? Não esquece, ela inverte. Tá? Ela inverte. Aí resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Ó, você vai ter aqui então, ó, 3x menor do que A menos 7.
esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Tá? Depois eu vou fazer, então, uma comparação com a informação que ele me deu no texto. Ó. Ele me disse no texto que o x é menor do que 2. Aqui, ó, x é menor do que 2. Então, observa, gente, que aqui é o mesmo x, aqui é a mesma desigualdade. Ou seja, esse segundo membro da desigualdade tem que ser igual ao segundo membro da outra desigualdade. Como elas têm que ser iguais, eu simplesmente coloquei, então, que elas são iguais. Ó. A menos 7 sobre 3 igual ao 2. Passa o 3 multiplicando, virou 6. Esse menos 7 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Então, 7 com 6 dá 13. Morreu a questão. Alternativa correta, letra E. Alternativa correta, letra E. Joinha, beleza? Faz um joinha aí, faz um joinha assim, faz. Fez o joinha? Tranquilo? Então, galera, vou apagar. Faz um print da tela aí, vai. Faz um print da tela. O nosso tempo tá quase terminando, gente. Vamos para frente. Né? Vamos para frente. Olha só, galera. Vou apagar, tá? Pronto. Pronto. Bora para a próxima questão? Gente, questão de número 4. Para a questão de número 4. Olha que legal, gente. Fala assim, ó. Um estacionamento cobra R$6 a primeira hora de uso e R$3 por hora adicional. Tá? E tem uma despesa diária de R$320. Tá certo? Tranquilo? Considere um dia em que sejam cobradas no total 80 horas de estacionamento. Beleza? O número mínimo de usuários necessários para que o estacionamento obtenha lucro nesse é... Galera, essa questão é bem interessante. Olha só, presta atenção. Primeiro, ele cobra R$3 a primeira obra. Opa, desculpa, R$3 não, perdão. Ele cobra R$6 a primeira hora. Tá? Então, observa que se eu tiver X carros, né? O que a gente vai fazer então? E na primeira hora, você vai ter 6x. Porque todo mundo vai pagar R$6. Tá bom? Aí, a partir da segunda hora, A partir da segunda hora, gente, é assim, olha só. Você vai ter, então, que o preço cobrado é R$3. Só que observa o seguinte, pessoal. Eu tenho 80 horas. Só que dessas 80 horas, X delas, tá? Foram X carros, não. Eu errei bem aqui. Não é X carros, não. É X primeiras horas. Tá? X primeiras horas. Então, olha só. Para as primeiras horas, eu pago R$6. Então, 6x. A partir da segunda hora, vai ficar assim, ó. R$3 vezes 80 menos as primeiras horas. Tá? Então, de novo. R$6 na primeira hora. R$6 na primeira hora. Como eu não sei a primeira hora, eu estou colocando X primeiras horas. Bom? Aí, olha só. Ele coloca R$6 pela primeira hora. Então, 6x. Tranquilo? A partir da segunda hora, ele vai cobrar R$3, ó. Adicional de R$3. Então, tá aqui o 3, ó. Ó. Tá aqui o 3. Esse 3, pessoal, é aquele R$3 lá em cima. Tá? Agora, como eu não sei quantas são essas primeiras horas, eu só sei que o total de horas é 80. Então, eu faço 80 menos x. Tá?
Para eu saber quanto é que o estacionamento vai pegar, eu vou ter que somar esses dois valores. Ou seja, eu faço 6x, tá? Mais 3 vezes 80 menos x, tá? Tem que ser um valor, galera, maior que 320. Por que tem que ser maior que 320? Porque 320 é a minha despesa. Para eu ter lucro, o que entrar na empresa tem que ser maior do que o que sai. Ou seja, a receita que eu apurar tem que ser maior do que a despesa para poder obter lucro. Tá? Então tem que ser maior que 320. Aí você vai ter então, ó, 6x mais 3 vezes 80, 240. 3 vezes menos x, menos 3x, maior que 320. Galera, 6x menos 3x, 6x, maior. 320 menos 240. Tranquilo? Aí fica assim, ó, 3x maior 320, galera, menos 240, dá quanto isso aí? Fala pra mim. Vai dar 80, né? 80. Aí o x tem que ser maior do que 80 dividido para 3. Então o x tem que ser maior. Galera, quando a gente divide 80 por 3, vai dar aproximadamente 26,7. Tá? Então tem que ser maior do que 26,7. Pessoal, qual é o primeiro valor que é maior que 26,7? 27. Tá? Então eu vou ter que meu x é igual a 20. Então, gente, o meu estacionamento, tá? Vai ter lucro quando eu tiver 27 primeiras horas. E se são 27 primeiras horas, eu vou ter então 27 carros. Certo? 27 carros passaram por lá, por aquele estacionamento. Então, para eu obter lucro, eu tenho que ter lá dentro daquele estacionamento mais de 26,7, ou seja, pelo menos 27 carros. Por que 27 carros? Porque vão ser 27 primeiras horas. Tranquilo, galera? Lembrando, se você não entendeu alguma coisa, tá? Manda a tua dúvida no teu grupo de WhatsApp. Eu tô dentro da maioria deles. Aí eu respondo a sua pergunta. Beleza, galera? Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou. Beleza? Mas, galera, tem muita questão de inequação legal aqui, tá? A quinta, a sexta é uma inequação simultânea. Tem muita questão legal aqui, muita questão bacana, tá? Não esquece de fazer. Você precisa fazer essas questões. Tranquilo, gente? Galera, ó, um beijo do gordo, bom final de semana a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tranquilo, galera? Um abraço.